Josué 18:10. Então Josué dividiu a terra em 7 partes e por sorteio deu a cada tribo a sua porção, conforme a vontade do Senhor. Hoje nós vamos aprender a ter conquistas com estratégias. Amém? Então, após a conquista da terra de Canaã, que era a terra prometida, ainda faltavam 7 tribos que eles não tinham um lugar na terra. Todo mundo já tinha recebido, eram 12 tribos, e faltava a herança deles, a terra deles. Aí os líderes se reuniram em Shiló, que até hoje, quando a gente vai a Israel, no Israel Experience, que acontece uma vez ao ano pela Hebron Turismo, a gente visita Shiló. É uma escavação recente que foi aonde a tenda ficou, aonde o templo ficou por muitos anos até ser construído o templo de Salomão. Então eles se reuniram ali em Shiló. Isso. Bom dia, Mateus. Bom dia a todo mundo. E ali era onde estava o tabernáculo estabelecido, para decidir como é que ia ficar o restante daquela terra. E é incrível, porque a primeira coisa que eu quero te dizer, para que a gente conquiste o que Deus tem para você, nós precisamos seguir os segredos de conquista milenares que estão na Bíblia, Josué 8:1. Então, a primeira coisa que Josué faz, o que ele faz? Ele faz um planejamento e uma organização. Eu tenho imersões de 3 a 4 vezes no ano, que eu te ensino como organizar, como planejar. Aliás, ontem eu dei uma organizada na casa inteira. E, gente, como é bom nós vivermos em ambientes organizados. Como é bom nós planejarmos e saber quais as estratégias que Deus vai nos dar para que a gente viva um futuro de bênção. Se você vê, a Páscoa tem orientações claras de uma estratégia. Tudo aquilo que Deus faz, até no ministério de Jesus, nós vemos ali estratégias claras do que Jesus queria promover no coração do povo. E muitas vezes você tá na rodinha do rato. O que é a rodinha do rato? Você só faz, sem parar para pensar, sem parar para planejar, sem parar para ter uma estratégia. Tem um problema? Tem. Chorar tira o problema do lugar? Se desesperar resolve problema? Ficar revoltado resolve problema? Também não. Reclamar resolve problema? Ixi, pior ainda. Cada vez que você reclama, a vida fica mais pesada. Abandonar. Eu vou abandonar tudo. Resolve o problema? Também não resolve. Porque quando você sai do teu lugar, você arranja 2 problemas. Entendeu? Então, às vezes, fugindo do problema, você arranja mais um. A única coisa que resolve o problema é a gente enfrentar os nossos problemas. Porque Deus é fiel e Ele não nos prova além das nossas forças. Mas junto com cada provação, Deus tem um escape, livramento. Deus já tem. Então, Deus, aliás, quem nunca ouviu escape, precisa pôr aí Renascer, Praise Escape e ouvir. Bom dia, Bispa Liz. Bom dia para quem está chegando agora. Chama mais alguém para estar aqui comigo, com a gente, né? Eu só vou continuar se vocês convidarem o pessoal para estar aqui com a gente e aparecerem aqui comigo toda manhã. Amém? Então, é meu compromisso e teu também. Então, existem maneiras da gente vencer. Só que a única maneira da gente enfrentar, ter a chance de vencer, é enfrentando. Mas não é enfrentando num ativismo cego. Então, muitas vezes você fala, mas eu tô trabalhando. Calma. Você precisa trabalhar com estratégia. Você precisa trabalhar com intencionalidade. Por quê?
Porque quando você traça uma estratégia, quando você sabe o que você vai fazer, aí você usa a força direcionada. Eu sempre falo, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, fazer qualquer coisa no dia de hoje, fazer qualquer coisa no teu trabalho, qualquer coisa para tua família, qualquer coisa para tua saúde, tá tudo bem. Por quê? Porque você não sabe onde você quer chegar. Você não tem uma estratégia. Agora, quando você se determina, e eu quero que você ou escreva aqui nos comentários, ou escreva no teu caderno, o que você quer. E é o trabalho que eu faço na minha mentoria. O que você quer dentro dessa situação? É saber onde você quer chegar. E o pessoal ali, as tribos, eles já sabiam, nós queremos um lugar na terra. Nós queremos ter a nossa possessão. E aí vem a estratégia de Josué. Vem a estratégia de Josué. Qual que é a estratégia de Josué? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os enviem e ele se disponha. Quem aí está disposto a vencer? Eu estou disposta. E você? Está disposto? Então vamos embora. E percorram toda a terra e façam descrição, segundo a herança das tribos, depois voltem junto a mim. Eles dividirão, opa, hoje tá fazer os exercícios. Eles dividirão a terra em 7 partes, e Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José ficará no seu território a norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui, diante do Senhor nosso Deus, eu lhes faça o sorteio. Então aqui, o que Josué falou? Vai lá e faz o mapa daquilo que você quer conquistar. O que você quer para a tua vida? O que você quer para os teus relacionamentos? O que você quer para a tua vida profissional? Desenha, faz o mapa. Não vai, Deus vai abençoar o fruto das tuas mãos. Salmo 1, princípio espiritual. Toda vez, eu sei que está aqui a primeira vez, toda vez que eu falar princípio espiritual, você anota, porque eu tô te ensinando princípios milenares, poderosos, que vão transformar ambientes e situações na tua vida. Sempre que eu falar PE, presta atenção. Princípio espiritual. Eu preciso estabelecer aquilo que eu quero conquistar. Se eu não estabeleço o que eu quero conquistar, eu vou passando os dias na desorganização, no ativismo, no trabalho sem foco, e eu sou roubado das minhas maiores conquistas. Então eles vão lá, eles veem toda a terra e eles trazem, porque, gente, Deus não é Deus de confusão. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. Qual é o princípio espiritual? O princípio espiritual é Salmo 1. Estratégia de conquista. É tudo quanto fizer, prosperará. Deus não vai abençoar a semente que você plantou, a porta que você não bateu e o esforço que você não fez. Deus vai abençoar os frutos da tua mão. Então, ficar procrastinando, negligenciando e não planejar é você atrasar a bênção de Deus na tua vida. E muitas vezes você fala, Deus, por que você não me abençoou? Por que você não me abençoou? Só falta a tua parte. Tem estratégia. Bom dia, Pai querido. Tem estratégia. Se levante. Faça. Veja aquilo que você tem que fazer. Seja perseverante. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Bom dia.
Com muita Hello, alegria, melhor pai do mundo. tudo bem, querida? É um Bom dia, bom privilégio dia. toda vez que você entra aqui na live. É Obrigado, uma querida. honra. A live é uma benção. Eu prefiro ouvir do que entrar. Ah, pai querido. É, Ontem tivemos reunião da marcha em Santos tivemos um grande café de pastores lá, foi uma grande, grande bênção. e tá Já nos chegando aí. preparando para que sábado nós tenhamos uma super marcha para Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Nós Amém. estamos hoje falando na série Conquista sobre conquistar com estratégia. Amém. E esse texto de Josué, pai, ele fala, vai, mapeia, vê onde você quer chegar. E eu amo que ele fala assim: não sejam remissos em conquistar a terra que Deus prometeu para vocês. Não é, pai? E aqui tem umas versões que Josué fala até assim: não seja preguiçoso mesmo, né? É, tem gente que conhece esse espírito aí, é maior amigo dele, né? Então, José estava trazendo um alerta muito incrível, e você estava aqui falando, eu estava meditando, né? Como que o Espírito Santo, ele trabalha as nossas características interiores e como ele faz com que o nosso potencial se abroche, venha para fora. Porque vamos analisar Josué. Sim, Ele tinha uma promessa, só que ele não foi a geração que recebeu diretamente a promessa. Ele sim, tinha o legado da promessa de Moisés, porque quem recebeu foi Moisés. Ele era da geração do deserto. Nunca ele tinha feito batalhas. E Deus o transforma num grande líder, num incrível estrategista. E ele motiva as tribos para, de maneira organizada, ocuparem a terra. Por quê? Há muitas pessoas, elas querem a conquista, mas não querem pagar o preço por ela. hum, Outras pessoas acham que, eu vou orar e pronto. Só que a tua parte é você quem vai fazer. E Deus nos capacita para que nós possamos fazer a nossa parte. Deus nos instrumentaliza de maneira tal que a gente possa viabilizar aquilo que são as promessas. isso é uma capacitação espiritual, né, pai? É uma capacitação espiritual associada àquilo que são os teus sentimentos voltados para Deus. Porque uma das grandes estratégias de Satanás, qual que é? É atrofiar o teu potencial. Porque quando você está atrofiado, você deixa de cumprir o plano de Deus. E você deixa de exercer poder de resistência contra as obras do diabo. Então nós precisamos de buscar sempre, né? Eu tenho um estudo que eu fiz há um tempo atrás Hum, sobre a vida de Davi, que hum, é da unção à constituição, de uhum. Belém a Hebrom. Ele foi ungido em Belém, recebeu o óleo, não se tornou rei imediatamente. Demorou Tá? mais de 7 anos, né? Ele foi. Demorou mais de 7 anos, uma jornada difícil, perseguido por Saul, muitas vezes desacreditado, outras vezes honrado, mas um processo de Deus para que ele pudesse chegar à condição de rei. Então todos nós temos a unção. Agora nós temos que buscar a nossa constituição. Em Hebrom, ele foi aí ungido rei de Israel. Opa! Ele precisava chegar em Jerusalém. Como chegar em Jerusalém se nos dias de Josué eles não tinham conseguido conquistar a terra dos jebuseus? Sim, E era uma conquista, entre aspas, impossíveis. impossível. Impossível. Porque às vezes a pessoa pega e fala: bom, eu não vou ser curado dessa doença mesmo, eu vou largar a mão, deixa pra lá. A pessoa pega, joga a toalha.
e ela é roubada no seu poder de luta. Que é esse pensamento, pai, que outro dia eu ouvi uma pessoa falando: ah, o que não tem solução resolvido está. Não. É, Que, exatamente. São que jargões, pens... são jargões demoníacos, né? demoníacos que constroem uma mentalidade de derrota. É Como que verdade. não tem solução, né? A minha avó falava que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, Aí, são né? mentalidades de destruição. De destruição, quer Só dizer, que como é que é Davi, isso? ele enxerga Se que ele nasceu podia, torto, o Espírito Santo vai endireitar. em nome de Jesus. Entendeu? Então, nós precisamos de ter esse estímulo interior através de uma ação do Espírito Santo. E nós estamos, esse ano, vivendo esse ano de Gideão. E Deus tem falado muito forte comigo sobre esse aspecto de Gideão. Amém. Por quê? Gideão, ele tinha um espírito de miséria, estava sobre ele, miserável. Ele tinha uma autoimagem completamente destruída, porque ele não se autovalorizava, não sabia quem ele era. Ele estimulava com palavras aquilo que era um estado espiritual imposto pelo diabo. Porque quando Deus fala com ele, lá em Juízes 6, ele Ele fala, fala, "Ai, eu sou o menor. Quando você já se acha o menor, você só vai ter gente maior lá em cima de você, né? Então, na realidade, você está escolhendo o teu lugar, é, tá? Ele falou, eu sou o mais pobre. Ei, miserável. E a minha família é a mais pobre da menor tribo de Israel. Quer dizer, tudo era exatamente o discurso da da miséria. deformação, daquilo que era a impossibilidade, e uma coisa preocupante, é o discurso que Satanás colocou na boca dele por sentimentos que ele recebeu, que ele incorporou. E isso é o que acontece conosco. E contrários a Deus, porque ele fala o que foi feito do que o Senhor fazia, É, como se porque Deus, na verdade, ele só tinha a informação e não conhecia Deus. verdade. É? Em Ele nome achava que de aquilo era uma Jesus. lenda. Ele falava: o que é isso? Que aconteceu? Que saiu do Egito e agora não tem mais nada? Não é que não tem mais nada. É você que se autoanulou. É você que aceitou o inimigo atrofiar. Assim como se você fosse um lençol freático que está ali muito rente à terra. O Espírito Santo vem e faz um furo e começa a jorrar água, porque você tem essa água. Agora vem o diabo e joga a terra novamente e você fica apenas na submergido e você não vai para a superfície. Então é isso realmente que o diabo quer fazer, Com aquilo que cada um. o diabo trabalha na vida das pessoas. E esse texto, pai, eu quero deixar, porque eles vieram, falaram: olha, a gente não tem ainda um lugar. E aí Josué fala em Josué 18:3, disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes e possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? Então ele fala: até quando você vai vir, até quando você vai ser remisso? Em outras versões fala: até quando você vai ter preguiça? E é É, porque na verdade as outras tribos já tinham conquistado. Ah, peraí que eu já volto já. tá bom. Já voltei. Tá. As outras tribos já tinham conquistado. Sim. E aquelas tribos estavam de braços cruzados. E Josué fala uma verdade espiritual profunda. Eu adoro essa fala dele. A terra está sujeita. Sujeita. Quer dizer, a terra já está conquistada no mundo espiritual. Então, você que está nos ouvindo, a tua conquista já existe no mundo espiritual. Amém.
porque a obra já foi consumada por Cristo na cruz. Amém. Então depende exatamente da tua ação, porque qual é a origem da palavra remisso? É você estar estagnado, é você não ser ativo. Agora, o que o Espírito Santo quer é que nós sejamos proativos em relação à promessa. Amém. Por quê? Quando você faz isso, me perguntaram outro dia, não é? Por que, que a pessoa. Deus não sabe tudo? Sabe? Sabe? Ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Sim, Então por que, que a gente precisa de orar? porque é uma ativação espiritual, é um movimento espiritual. É o teu envolvimento com aquilo que você precisa. Tá? É exatamente você fazer parte desse processo. E a oração, ela acaba sendo exatamente essa ativação. Acaba sendo a tua participação, para a gente ser mais simples aqui. Para você participar, porque se você não participa e não expressa o teu desejo, você não vai de maneira nenhuma receber. Tá? E aí Jesus falou em Mateus 7,7, e é também interessante, não é? Que você pega todas, desde o do texto original, Jesus repete, ele fala, pedi, pedi. Então ele Duas fala, vezes. não é uma vez, são duas vezes. Batei, batei, bata uma, bata duas, tá? E dar-se-vos-á, que é exatamente o princípio da ação com perseverança. Porque quem fica contemplativo vai ficar olhando as estrelas, entendeu? E, Então, é, e um outro segredo que Josué fala é vai, mapeia, deseje, deseje. Você sempre fala isso. O que que você deseja? Porque Deus dá os desejos do teu coração. Não amém. seja remício é o quê? Deixe esse desejo, esse sonho, essa vontade de conquista, como você falou, né, para florescer. E aí volte para a comunhão, porque aqui nós vamos estabelecer, eu vou sortear aqui na congregação e todo mundo vai ter a tua bênção. E aí fala É assim, muito né, Paulo? interessante, né? É, Que Josué estava mais preocupado com eles do que eles próprios consigo, né? é, é, José podia ter falado, ó, que se dane, fica aí, vocês é. querem aí, porque qual era a condição? Vocês têm uma terra para conquistar. E aí está, Ou você conquista a terra, ou você vai continuar nômade. Ou é, você conquista a terra, ou você vai ser favelento. Então, aí, mas eu estou me preocupando com você. é, Agora, se você mesmo não se preocupar, e aí? Porque eu posso me preocupar com você, mas eu não posso lutar a tua guerra. Quem luta a amém. tua guerra é você. Amém. E aqui, pá, para a gente concluir, declarando palavra profética para cada um que está aqui agora nessa manhã. Josué 18:10. E o Senhor deu a cada tribo a sua herança, e assim todas as tribos receberam a sua parte. Todo Glória. mundo tem uma porção da parte de Deus, né, Pai? Todo mundo tem e ela está à disposição. E a gente tem que realmente ter esse espírito conquistador. Porque isso é o grande diferencial daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos aqui mulheres abençoadas, valorosas, homens que estão conosco aqui abençoados, e a gente precisa de realmente mudar esse ânimo interior, porque você precisa, como o Josué, tá? De ter dentro de você incorporado essa sede de conquista. E Josué tinha responsabilidade daquilo que era o legado de Moisés. E ele sabia que Deus tinha uma porção para cada um. E o inconformismo foi fundamental para que todos pudessem viver essa palavra. A palavra que Deus deu a todos. E eu gosto muito que Josué fala
que de todas as boas palavras que o Senhor falou, nenhuma delas deixou de se cumprir. É tremendo isso, porque é fruto de experiências. Então, que Deus abençoe vocês, um dia de vitórias. O Senhor coloque dentro de você como uma mulher guerreira, como aquela que olha para os teus filhos e não se conforma em vê-los vivendo aquém do que poderia. Que você seja uma pessoa que tenha perspectiva, independente das circunstâncias. Porque quando a muralha estava lá diante deles em Jericó, era o primeiro grande obstáculo. Era a oportunidade que eles tinham de falar: bye bye, Brasil, estou voltando para o deserto, porque não vai ter jeito. Mas o Espírito Santo faz com que você faça o que Davi falou no Salmo 18. Com meu Deus, eu venço um exército. Com meu Deus, eu salto muralhas. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só parei depois de ter dado cabo de todos eles, porque o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha. Então aí a gente vê a tradução de um discurso de um homem pleno do poder do Espírito Santo e dessa unção de conquista que estava sobre Josué. Então, que você seja esse valente do Senhor. E Amém, esse é Pai. o Gideão, um dos 300 valentes. Eu Aleluia. vou, você não vai? Eu vou. Então, é assim. Quem E- não, quem não atravessa. Bom, vamos embora. Né? É muita Quem não atravessa palavra. o ribeiro. Quem não Quem não atravessa o ribeiro atravessa. de Besor, fica do lado de cá, não vê conquista e tem as suas desculpas, né? Que Davi, quando foi Exatamente. atrás dos filisteus, aqueles amalequitas que roubaram ele lá em Ziclag, Queimaram tudo. levaram tudo, levaram as crianças e tal, né? Eles tinham um desafio que era atravessar um riozinho que tinha lá, e eles estavam com 600, né? E 400 voltaram para trás, porque estavam cansados, exaustos, estressados, estavam com um burnout. Então, se você está com um burnout, põe fogo do Espírito Santo dentro de você. Deixa Amém. queimar o Espírito Santo dentro da tua vida. E Amém. faça parte daqueles que vão, como o Salmo 126, né? Andando, chorando, lançando sementes, mas vão voltar trazendo grandes, grandes cestos de vitória. Eu Amém? creio, Pai. Em nome de Você pode Jesus. orar conosco? Vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos de Ti. Porque muitas vezes a nossa carne vacila, porque muitas vezes nós, Pai, ó Deus, falamos a nós mesmos coisas que não deveríamos. Então nos perdoa por isso, Pai. Que nós tenhamos em Ti esta força interior, que nós sejamos curados, que nós sejamos, ó Deus, renovados pelo Teu Santo Espírito e que nós recebamos esta porção em nós. Porque o Senhor falou através de Isaías que o Senhor faz forte ao fraco, que o Senhor dá forças àquele que não tem nenhum vigor, e que o Senhor nos renova com asas, para que a gente possa voar para as alturas como águias. Então, renova nesta manhã, põe o poder do teu Santo Espírito, que realmente esse potencial aflore e que os teus filhos possam ter essa determinação interior de não voltar atrás, mas ir em frente e pela perseverança alcançar a promessa. Nos dá um dia de vitórias, nos dá um dia, Senhor, ó Deus, de meditarmos, de refletirmos sobre a grandiosidade do teu poder em nós e da diferença do justo e do ímpio, do que serve e que não serve a Deus. Limpa as lágrimas, Pai, tira essa dor interior pelo teu poder, toda a remissão, toda a paralisação, toda a estagnação, toda a formatação que o inimigo fez na vida dos teus filhos. Eu quebro agora. Libera pelo teu poder, impulsiona, ativa a prosperidade, o desejo de dar o melhor. Ativa, Senhor, ó Deus, as motivações que já se perderam e renova pelo teu poder. Derrama agora águas curadoras que saem do teu altar e toca. Guarda, Pai, a nossa casa, a nossa família, os nossos amados, e que realmente nós possamos dar passos de conquista e avançar em nome do Senhor Jesus. Amém.